Vamos lá, vamos começar, pessoal, sem muita enrolação. Vamos fazer aqui uma pequena revisão importante para os alunos do sétimo ano, que no segundo trimestre provavelmente tiveram uma surpresa não muito agradável na prova de matemática, porque ela envolveu muitos assuntos que foram bem explorados, né, pelos nossos queridos professores. Não tiveram muito Deus no coração na hora. Nossa, brincadeiras à parte, foi uma prova que eu achei muito bem elaborada, só que cobrou bastante, né? Exigiu bastante. E até no começo desse trimestre, quando a minha filha falou, pai, vamos ver equações. Eu falei, nossa, que emoção, né? Que legal. E é um assunto que é muito importante, a gente não pode deixar de lado. Tem que estar muito bem entendido, tem que estar com os fundamentos muito bem recentes na hora que você for fazer uma prova, qualquer questão de matemática. Vamos lá, vamos começar de fato a nossa revisão, para que os grupos de zap dos pais aqui, mães da escola, fiquem menos movimentados. Vamos tentar que não haja tanta polêmica, tanta preocupação na hora da próxima prova. Vamos lá então. O que eu quero revisar aqui com vocês? São quatro assuntos básicos aqui, que começam com de volta aos básicos, olha só. Depois a gente vai revisar um pouquinho de conjuntos numéricos, sinais nas operações matemáticas, que sempre dá alguma polêmica, alguma coisa assim, e ordem de solução que você vai usar na hora de resolver os seus problemas. Tá bom? Esse primeiro vídeo aqui eu vou tentar focar nessa parte de volta aos básicos, e aí, para cada assunto, fazer um vídeo separado, e no final dessa playlist vai ter um simulado. Um aspecto muito importante aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção é a organização. Agora, quero que você, meu querido aluno, faça de conta que você é o professor de matemática. Você vai corrigir muitas provas de muitos alunos. Quem que você acha que é mais fácil de corrigir? Essa primeira prova aqui, essa primeira questão aqui, ou um aluno que respondeu assim, pegou uns papéis aqui, colocou aqui, daí depois colocou ali, colocou um para um lado, para o outro. Enfim, é óbvio, né, pessoal? Quanto mais organizado, alinhado aqui, melhor. Tenha certeza de que o professor vai olhar com outros olhos se você responder as suas questões assim. Continuando aqui nessa parte da organização, eu trouxe alguns tópicos que eu quero que vocês prestem muita atenção. Peço que vocês caprichem na letra quando vocês estiverem fazendo as suas questões lá, resolvendo as questões. Por exemplo, seu 7 é igualzinho ao seu 1 e nem você sabe quem que é quem. Então, a gente precisa caprichar mais, né? Caprichar, praticar mais, escrever. Lembra quando você fazia caligrafia lá? É mais ou menos a mesma coisa. Escrever várias vezes o número que às vezes não está muito. Você não tá, e colocar esforço mesmo para escrever melhor. Outra coisa que é muito importante, leia e releia os enunciados. Destaque as informações que vão ser usadas nas suas contas, por exemplo. Só que, lógico, destaque apenas o que não vai sair colocando marca-texto na sua prova inteira, né? Porque nem tudo é essencial para você resolver o problema. O exemplo até que eu trouxe que foi dessa última prova. Sua prova fala sobre sustentabilidade? Ok. Mas o foco aqui são as quantidades que a gente está trabalhando que a gente precisa resolver o problema. Ok. O contexto é importante, mas para resolver a questão é mais importante destacar, grifar, enfim, de alguma forma você indicar o que é mais importante. E outra coisa que eu gosto de fazer também é desenhar linhas ou outras formas que destaquem as partes mais importantes. Isso já na parte da resolução da sua questão. E ver também se o texto está alinhado. Eu vou trazer exemplos para vocês mais à frente, mas enfim, é importante assim, você separar. A questão vai te dar um espaço vazio para você usar. Então use bem esses espaços vazios aqui, porque aqui até no meu padrão aqui da minha apresentação, tem até igual o seu caderno lá, tem os quadradinhos aqui. Só que lá na sua prova, provavelmente não, vem só um espaço em branco. E aí você tem que se virar nesse espaço em branco aqui para poder organizar suas contas. Então crie você mesmo, de acordo com o tamanho da sua letra, como você se organiza melhor. Porque daí você facilita o professor, quando ele for corrigir a sua prova, ele vai ver, ele começou aqui, terminou aqui, destacou aqui no final. Então crie quadradinhos, crie sessões para você resolver os seus problemas, calcular, por exemplo, cálculos de MMC, você tem que fazer divisões separado, multiplicações mais complexas, enfim. Separe o espaço vazio um pouco longe assim de onde você está resolvendo a equação ou algo do tipo, que vai ficar mais organizado, tá? Uma dica aqui que eu acho importante também, na minha época não era bem assim, a gente tinha que fazer tudo com caneta, mas quando você puder usar o lápis, aplique menos força. E os cachorros começam a latir, porque é assim quando a gente está de férias estudando, né? Se você estiver usando lápis, aplique menos força na hora que você for escrever. Se você precisar apagar, não vai ficar marca no papel. Se você faz muita força com o lápis, mesmo que você apague, vai ficar lá a marca lá de onde você escreveu. E muito cuidado com o tamanho da letra que você está usando. Mesmo que você tenha bastante espaço, você não vai precisar usar aquele espaço inteiro, entendeu? Às vezes a questão te dá um bom espaço, mas são poucos cálculos que você tem que fazer. O mais importante, na minha opinião, é você deixar alinhadinho com uma letra com um tamanho legal,
que dê para o professor ler e você entender bem o que você está escrevendo. Não precisa ser, não precisa ter tanto, preencher todo o espaço, certo? E usar bem os espaços vazios. Vamos lá, continuando, voltando aqui para o nosso tópico, organização. Aqui, um exemplo daquilo que a gente falou nos slides anteriores. Tem uma questão, que essa questão aqui, ela estava na prova aqui do pessoal do segundo trimestre, que tinha uma equação aqui, e aí pedi a resolução, saber quem é o meu x aqui. Olha que interessante. A resolução dela é só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui mais à esquerda. Mas eu usei depois essa parte aqui. Vamos supor que eu fiquei com alguma dúvida aqui para. Não sei se eu fiz a conta certa. O que eu fiz? Eu peguei o valor de x, substituí e refiz aqui e achei a igualdade, então quer dizer que o meu x é realmente 2. Então, você não precisa fazer isso em todas as questões, lógico, mas se você ficou com alguma dúvida, tá vendo? Quando você resolve a questão só usando o essencial aqui, e alinhadinho, ó, bonitinho aqui, você tem mais espaço depois para fazer uma conferência, para fazer um outro cálculo. Então é muito importante você manter o alinhamento, organização, fazer setinhas quando necessário, colocar números indicando a ordem que você vai fazer, a operação, enfim. Organização é muito importante. Vou dar mais um exemplo aqui. Você tem uma outra equação, que também foi assunto da última prova do segundo trimestre, que era para calcular y aqui. Achei o valor, só que olha aqui que interessante. Você poderia fazer essa conta de cabeça? Poderia. Mas se ficou alguma dúvida, vou fazer essa divisão aqui pelo método convencional. Aí fui lá, fiz a divisão aqui, achei 85, ótimo, sem problema nenhum. E aqui eu usei usei aqui mais o espaço para conferir a conta aqui depois, substituindo a variável, né? Tá vendo? Eu usei toda essa parte aqui como auxílio e essa parte central aqui também usei para conferir. Nem sempre você vai necessitar, mas é bom sempre deixar os espaços em branco, né? E manter a organização, alinhamento, tal, caprichar na letra, como a gente falou anteriormente. Outra coisa que é muito importante é gerenciar o seu tempo de prova. Isso é uma coisa que eu falo para minha filha desde sempre, assim, que prova não é corrida. Você tem 50 minutos, tem um pouquinho mais de uma hora para fazer a prova. Você terminou a prova primeiro, a sua nota não mudou em absolutamente nada. Você fica lá sem nada para fazer às vezes, fica lá pensando na vida, desenhando lá, mas enfim, isso não vai terminar a prova rápido, não vai fazer diferença nenhuma. É muito melhor você fazer a prova bem tranquilo e aproveitar o tempo que sobrar, porque pensa, quanto mais você praticou, mais você estudou, mais tranquilo você vai estar, vai sobrar tempo. Aí você tem que usar esse tempo que sobrar para revisar, porque às vezes, eu fiz aqui, mas não tenho muita certeza se aquilo que eu escrevi, se aquela resposta estava muito certa, eu tenho como revisar, tenho como conferir. Então, algo que eu gosto muito de fazer, porque, lógico, vocês vão fazer prova, boa parte da vida de vocês vai ser fazendo provas, então gerenciar o tempo é muito importante. E uma técnica que eu uso quando eu preciso fazer alguma prova, eu já usei muito, é fazer as mais fáceis primeiro. Aqui no lado esquerdo, aqui você tem o exemplo. Aqui, você tinha 7 questões, de 1 a 7, mas eu organizei de acordo com o meu entendimento de dificuldade. As mais fáceis eram a 1, a 2 e a 6. Aí depois vinha a 4, a 7 era uma dificuldade média, e a 3 e a 5 eram as mais difíceis. Aí, vocês vão ver no simulado que eu preparei para vocês no final, que essas aqui elas ficaram por último. Porque, imagina, sei lá, 7 horas da manhã fazendo prova de matemática, um assunto extenso, complicado, aí você pega uma dessa aqui, que é a 3, por exemplo, que eu achei difícil. Você tá lá, você mal fez a 1 e a 2, já tá. Aí, de repente, mas imagina se a 3 fosse a primeira. Daí você já viu a primeira questão, você já está suando frio, você não aguenta mais aquela prova na primeira questão. Vai ficar difícil. Então é melhor, deixa as questões mais difíceis para o final, que aí você já está com um ritmo melhor e para resolver essa questão mais difícil. Como eu falei, se você focar nas difíceis primeiro, você pode deixar travado e confuso no começo da prova. Aí aqui só mostrando que eu fiz uma reorganização. Só que, lógico, lá no dia da prova você não vai conseguir fazer isso, mas você vai fazendo assim, você vai pulando, o que você achou que está difícil, vai pulando, e aí no final, aí você volta, lógico, você não pode deixar de responder, você deixa para responder, mas no final, tá? É importante você garantir os acertos do que é mais fácil, né? Senão você corre o risco de, por exemplo, você perde muito tempo, aí aqui a questão 6 que eu considerei fácil aqui, ou às vezes até a 7. Você focou tanto nas anteriores que aí faltou tempo para resolver as finais, entendeu? Aí você perdeu pontos fáceis aqui porque não se organizou para resolver as mais fáceis primeiro. Isso é muito importante. Eu gosto muito de fazer isso. A matemática, eu sei que não é todo mundo que gosta de matemática, mas matemática tem essa grande vantagem que é você poder revisar com as operações inversas. Que
praticamente toda questão você vai conseguir fazer, você vai fazer isso. É difícil ter alguma questão que você não consiga. Aí, o que você faz? Porque, lógico, você tem uma adição contra a operação inversa, subtração, e vice-versa. A inversa da subtração, adição, e multiplicação e divisão, mesma coisa. Você tem potenciação e radiciação, também, mesma coisa. Você já achou o valor aqui, 3 vezes 4 igual a 12. Para conferir, 12 dividido por 4 igual a 3. Ou 12 dividido por 3 igual a 4. Mesma coisa aqui. É lógico, aqui, o exemplo, aqui são coisas, são operações bem simples. Isso aqui de tabuada, normal. Mas você, às vezes você vai pegar uma multiplicação longa, ou uma divisão também muito longa. Aí o que você faz? Você usa a operação inversa para saber. Você já colocou lá a resposta, mas às vezes você usando a operação inversa, você vai ver, opa, errei aqui, vou ter que corrigir. Vai lá, apaga e faz da forma correta. E aí, tipo, isso aqui é muito rápido, tá? Se você já fez a conta principal, você fazer a inversa é muito rápido. E você garante os pontos com muita facilidade, tá? E o último tópico aqui dessa primeira parte aqui de organização dos seus estudos e tal, é que, é lógico, isso aqui é para uma parte antes da sua prova. Você não tem como consultar uma inteligência artificial durante a sua prova. Mas antes você pode usar esse recurso que está muito na moda, né? Todo mundo fala da IA. E realmente, para quem está estudando, é muito útil. Você, além do chat GPT, que é o mais conhecido, eu acho, né? Aí você tem o Google Gemini, você tem o DeepSeek, o Copilot, enfim, tem muitas opções. E para estudar matemática é muito bom, porque a matemática, por ser uma ciência exata, é, lógico, não que isso quer dizer que você não vai achar respostas às vezes incorretas nessas ferramentas. Pode acontecer, mas estudando matemática é bem mais difícil. E aí você usar isso como forma de estudo é muito interessante, porque às vezes você não tem tanto material, o seu material às vezes não é lá muito bom, e aí o que você faz? Você faz de conta que usando a inteligência artificial, você tem como se fosse um professor à sua disposição. E eu até no exemplo aqui que eu dei, fiz uma pergunta para o chat GPT, e até eu pedi para que ele, deixa eu ver aqui, ó, tá, por favor responda as minhas perguntas como se fosse um professor de matemática. E aí eu falei que sou aluno do 7º ano, ensino fundamental, preciso de ajuda para estudar matemática, de acordo com a base nacional curricular, né? E aí aqui eu pedi para ele aqui, ó, por favor, me forneça algumas questões sobre equações de primeiro grau com uma incógnita, que era um dos critérios lá da avaliação, e dê dicas de como resolvê-las. Aí aqui ele me respondeu, ó, separe o que tem a letra de um lado, os números de outro, inverta operações, olha, ele deu a mesma dica que a gente já tinha dado anteriormente. Simplifique sempre que possível. E essas perguntas que a gente faz para a inteligência artificial são chamadas de prompts. E aí você pode escrever o prompt aqui como eu fiz, e atualmente também você já pode aqui no microfonezinho, você pode mandar um áudio e pedir para que ele te ajude, você não precisa nem digitar, tá? Tá muito mais fácil, já está evoluindo muito e ajuda muito realmente na hora que você está estudando. Você não precisa, por exemplo, eu costumo fazer alguns simulados, algumas coisas assim antes de haver a prova para vocês estudarem. E aí a IA me ajuda bastante, porque eu não preciso ficar perdendo muito tempo pensando, como seria uma questão interessante e tal, porque a IA tem ela tem acesso a praticamente a internet inteira e aí fica muito mais fácil saber o que já foi abordado em outras provas, enfim. E aí eu peço a vocês que realmente usem e usem com sabedoria, né? Então, pessoal, vamos lá encerrar esse primeiro vídeo, né? E eu peço a vocês que, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, deixem aí nos comentários. E esse é só o primeiro vídeo da nossa playlist, dessa revisão aqui, focada no 7º ano, tá? Nos assuntos aqui do 2º trimestre. Até o próximo, então.